Olha, sinceramente, eu acho isso bem inadequado. Porque qual é o principal objetivo do trabalho que ele desenvolve no Palmeiras da base? É fornecer jogador profissional, ganhar uma copinha. Não faz a menor diferença. Eu acho que o João Paulo, isso deve estar sendo uma coisa pensada. Né? Dessa coisa de, baixar a bola um pouco e tal. Imagino que seja isso. Já vai deixando o seu like. Agradecer a torcida e a nossa entrega e luta na competição. Pois futebol de verdade não jogamos P nenhuma. Isso aí, Piperno. Boa. P nenhuma. Chorar e sentir faz parte para a formação. Bom que sentimos e amanhã já tem trabalho e mais trabalho. Sem desculpinhas. Parabéns, Ibrachina. Lindo o trabalho de vocês. Olha, sinceramente, eu acho isso bem inadequado. Porque qual é o principal objetivo do trabalho que ele desenvolve no Palmeiras da base? É fornecer jogador profissional, ganhar uma copinha. Não faz a menor diferença. Não faz. Ainda mais essa copinha esvaziada. A copinha, ela era muito, digamos, destacada quando o futebol de profissionais começava em fevereiro e ela terminava no dia 25 de janeiro, feriado, aniversário da cidade, com toda a pompa, né? Toda a atenção da mídia, a Copa São Paulo e tal. Depois começava o campeonato. Agora não, o campeonato começou dia 11, a copinha estava engatinhando, ainda com 800 mil times. E já tinha Campeonato Paulista, Campeonato do Rio, Campeonato em outros estados. Então, sei lá, não acho que seja para tanto, não. Sinceramente, não acho que seja para tanto, não. Muito mais importante do que isso, você acabou de falar de vários jogadores que o Palmeiras revela. O que é melhor, ganhar a copinha todo ano ou você ganhar nenhuma copinha, título nenhum, mas todo ano 2, 3 jogadores serem aproveitados no profissional com boas vendas? O mais importante é isso. Então, eu não achei... Acho um pouco eloquente demais, sabe? E assim, eu penso também o seguinte, são garotos. Eu não concordo que garotos sejam cobrados como adultos. Isso tem acontecido muito com o Flamengo, por causa do time sub-20. A crítica pontual a uma atuação, ok, mas, cara, são garotos, eles são atletas em formação. Ele sabe disso melhor que eu. Então, eu achei um pouco forte demais. Ele faz um grande trabalho, é sempre muito elogiado, mas agora tá perdendo os pênaltis, pô. O Ibrachina é um desses times aí, empresa aí, que fica investindo na base, né? Investe na base, uma hora acerta, acontece. Vai jogar com o São Paulo agora, né? Então, eu sinceramente achei um pouco demais. Eu acho que a Copa São Paulo não é para tanto. O que eu gosto, assim, é que a diferença até de postura de dois profissionais do Palmeiras, do Abel, que começou o ano já falando de novo em asterisco, e o João Paulo Sampaio, que já admite que o time dele não jogou bem, já coloca lá. Até quando passou nas fases anteriores, ele fez esse tipo de comentário, né? Nos classificamos, mas não jogamos bem, sei lá, tal, do estilo dele. Eu gosto, eu acho que se o treinador do Palmeiras não admite que o time jogou bem e tal, o João Paulo Sampaio vai lá e fala, não jogamos bem, é isso, tal. O Abel começou o ano falando em asterisco, gente, mas de novo, não esqueceu essa história do asterisco, como se o Palmeiras tivesse ido muito bem na final da Libertadores contra o Flamengo. Se esquece que o Palmeiras não deu um chute a gol naquela decisão. O que você achou do João Paulo Sampaio, Piperno? Veja, o trabalho da base é excelente, mas os próprios coordenadores da base, especialmente João Paulo, nos últimos tempos, eles detectaram alguns problemas. Então, ano passado, por exemplo, você lembra que houve aquele episódio em que eles afastaram o time inteiro lá, né? É verdade. Sub-17, né? Exatamente. Então deram uma bronca lá na molecada e tal. E agora, ontem, depois do jogo, muitos colegas que acompanham o dia a dia da base do Palmeiras estavam em cima desse time da Copinha. Eles já estavam nos outros jogos, inclusive, identificando um certo deslumbramento de alguns garotos, porque, jogou no Sub-20 do Palmeiras, de certa forma, virou, um carimbo com atestado lá de qualidade. Você está se mostrando para o mundo. Tem muita gente de fora observando esses garotos do Palmeiras por conta da exposição que outros acabaram alcançando. É evidente, é claro que o empresário jogador, o staff jogador, acabam se empolgando, né? Querendo apresentar o menino para o mundo, e o menino às vezes também se empolga. Então ontem particularmente, e no jogo contra o Vitória, assim, teve até um lance no final do jogo muito enfim, eloquente em relação a isso, né? Um menino tá lá, ele
parte com a bola na entrada da área, o sorriso está entrando livre lá para receber a bola e fazer o gol. Ele tenta a definição individual lá e perde a bola e perde a chance lá do desempate e tal. Então, a bronca, o pito, né? Talvez ele tenha exagerado na dose, mas o pito foi no sentido de mostrar calma, molecada. Quer dizer, vocês já chegaram a um estágio em que todo mundo vai naturalmente ganhar visibilidade, mas não tem que forçar a barra, quer dizer, mostrar mais do que somos, mostrar que eu posso, com o meu poder individual, resolver tudo. Existe também um negócio chamado jogo coletivo, jogo em equipe e tal, e é por isso também que essa base está fazendo sucesso. Eu me lembro que o Palmeiras adotou algumas correções lá atrás, por exemplo, antes do Mundial de 22 lá, o Abel, de repente, cortou um monte lá cortou lá o Patrick de Paulo, o Veron, o Gabriel Menino, o Renan, todos os garotos que já estavam alcançando algum protagonismo. O Patrick de Paula e o Veron, e também o Menino já tinham sido, inclusive, campeões de Libertadores, e naquele momento detectaram lá algumas coisas, alguns comportamentos, né, que deviam, né, enfim, mereceriam algumas correções. O tempo mostrou que a comissão técnica, em relação, pelo menos aquele quarteto, não estava tão errado assim. Então, claro que é sempre um desafio acertar a dose, né, desse pito, o volume desse pito. Mas eu acho que de vez em quando tem que fazer umas correções. Essa não é só você revelar o garoto. Você tem o que a boleirada chama de momento da passada, né? Você tem que trazer o cara no momento certo. Se você trouxer um pouco antes, complica. Se passar do ponto, então é igual bolo, né? Não pode tirar nem antes nem depois, tem que ser no pontinho certo. Isso é uma arte, não é qualquer um que sabe fazer, não. O maior que eu conheci chamava-se Cilinho, o Tacílio Pires de Camargo. Ele sabia a hora certinha que o cara tinha que subir, nem antes nem depois. Então, às vezes, há uma precipitação, você coloca o jogador muito cedo, às vezes você deixa passar do ponto, aí você perde o jogador. Eu acho que o João Paulo, isso deve estar sendo uma coisa pensada, né? Dessa coisa de, baixar a bola um pouco e tal, imagino que seja isso. Como já aconteceu com o time infantil também, que, como já foi dito aqui, foi afastado. Tem aquela coisa porque você olha aí, desses meninos que foram afastados, infelizmente o Patrick de Paula, por exemplo, que para mim era o melhor de todos, era o que eu mais gostava, ele não se acertou em lugar nenhum. Em lugar nenhum, ele está mudando de time, vai para fora e tal. Tá no Remo, né? Veron. Ele fica rodando. Veron, mesma coisa. Potencial da Ilha da Madeira. Como é que é? Tá no Nacional da Ilha da Madeira. Pois é. Lembra que houve uma época que levantaram, ele era o jovem mais valorizado do mundo. Ele chegou a ser o jogador mais caro da Libertadores. Quando fizeram a inscrição de elenco e tal, ele era o jogador mais caro. Então, acho que esse tipo de macete você precisa ter. E talvez seja isso que ele esteja querendo dizer. Eu também concordo, ganhar a copinha ou não ganhar a copinha não muda nada. O importante é você trazer o jogador, revelar o jogador. Tem time que pega jogador emprestado para disputar a copinha, depois devolve. Não tem base decente e faz isso. E estou falando de time importante, né? Corinthians, São Paulo, já chegaram a fazer isso, mesmo tendo as suas bases em algum momento muito bem feitas, mas mesmo assim, nos últimos tempos, tem contratado o jogador para aquela competição específica. Então, acho que vamos aguardar a sequência, ver quantos serão aproveitados para valer. E tem um detalhe, né? Aí você está entrando naquele momento que o jogador vai decidir tudo. Ele está lá no clube, muitas vezes desde os 8, 9 anos, e quando ele chega com 20, 21, aí é decisão de tudo. Pode ser que ele tenha ficado 12 anos lá, sacrificando estudo, sacrificando uma certa coisa, sacrificando a própria juventude e tal, adolescência, e simplesmente com 20 anos ele está liberado. E aí, alguns conseguem se colocar, outros não conseguem. A maioria não consegue. O Arsène Wenger, ele deu uma declaração há um ano, mais ou menos, quando ele disse o seguinte: vocês não fazem ideia... Não, ele deu números. 87% dos meninos que estão disputando competições internacionais com 20 anos, aos 23 estão desempregados. A maioria absoluta não vira. Olha só, 87, com 20 anos você está disputando a competição internacional. Com 23 você está desempregado. O cara não virou. Então, realmente, né, imagino que seja isso que você está tentando fazer. Fazer com que o jogador, nesse momento, passe a ter uma postura mais profissional para que ele possa realmente seguir a carreira como profissional, que muda tudo.
Né? A partir do momento que você vai para o time de cima, muda tudo. Muda a respeitabilidade, muda salário, muda tudo. Muda compromisso, muda cobrança, muda tudo. Imagino que seja por aí.